Então, inicialmente, dar as boas-vindas a quem está por aqui ou a quem porventura for assistir esse vídeo a posteriori, né? O objetivo da live é aproximar vocês com a Olimpíada Brasileira de Informática, mostrar algumas questões, o estilo de questão que a Olimpíada trabalha e também trazer algumas informações a respeito da própria sintaxe de Python, porque a partir desse ano a Olimpíada só vai aceitar não, né? Aceitará entre as suas linguagens o Python, mas a mudança é que a partir desse ano ela não aceita mais JavaScript. Então a nossa recomendação é para os alunos do primeiro ano que ainda não tiveram contato com outras linguagens durante o curso, que eles escolham a linguagem Python, porque ela é a linguagem mais tranquila, a sintaxe dela é uma sintaxe bem enxuta, e a lógica que você aprende ali em JavaScript, você pode aplicar aqui, que é a mesma lógica. A ideia de hoje é a gente construir algumas questões junto com vocês e passar pelos assuntos ali de entrada e saída e condicional. A OBI ela acontece em junho, mas ela já vai cobrar de vocês alguns assuntos que vocês ainda não viram com profundidade. Então é possível que nessa primeira fase já caia entrada e saída, condicional e loop, certo? Que vocês não viram ainda. Mas assim, minha recomendação é, não precisa se desesperar, pensar em algo desse gênero. Se você participou das aulas de programação 1 e já tem a base de entrada e saída e de condicional, você já sabe fazer muita coisa daquilo que está na prova. Para reforçar essa mensagem, eu trouxe aqui o caderno de prova da primeira fase. Vou recolocar o link aqui dessa página que a gente vai usar no chat. Quem quiser depois pode entrar, ela está disponível. E ela tem o caderno da primeira fase do ano passado. Então, a prova que os alunos fizeram no ano passado é esta prova que está aqui. Hoje a gente vai responder duas questões desta prova. Uma questão de entrada e saída e uma questão de condicional. Qual o objetivo disso? Você vê que a prova não é nada de outro mundo, nem vai pedir ciência de lançamento de foguete, nada disso. É algo possível de ser resolvido, certo? Vocês podem entrar pelo link. Qual é o ônus da gente estar usando esse caderno de prova? É que quando o Vitor e quando o Paulo forem fazer questões, vocês vão ver que para essas questões vocês podem subir ela na plataforma da OBI e ela vai dizer se aquela questão está certa ou errada. Para a prova de 2025 a gente ainda não tem esse recurso. Então a gente vai fazer aqui, vai passar nos casos de teste e intuir que está ok. Para as outras questões vocês vão poder fazer essa validação. Mas ter contato com a prova do ano anterior mostra para vocês qual o possível estilo de nível de questões que vocês vão encontrar na prova de 2026. Beleza? Então, fazendo a primeira questão que a gente vai fazer chama questão pizzaria. Se você entrar lá no link, vai cair aqui para o caderno de prova. No início da questão, ele sempre vai dizer para você qual o nome do arquivo que você tem que criar para você submeter na plataforma quando você estiver fazendo a prova. Na prova, você também vai ter acesso à plataforma de validação de questão. Então, você faz ela localmente na sua máquina, testa com as entradas que ele deu, submete no ambiente de prova e o ambiente de prova vai lhe dizer o quanto daquela questão você acertou. Então, primeiro passo aqui, o nome da questão, o nome do arquivo que eu vou precisar fazer é pizzaria.py. Tô aqui. Professor, Oi? ele falou aqui pra mim que eu não tenho permissão pra entrar nisso. Não tem permissão? Então deixa eu olhar. O REC me Acho que guia precisa ele. ter conta, senhor. Eu já criei a minha aqui, mas acho que quem não tem precisa criar conta. Peraí. Eu loguei com a minha conta do Google. Mas eu vou permitir para everyone poder ler. Não tinha dado essa permissão ainda. Recoloquei aqui o link no chat. Dá uma olhada para ver se vocês acessam. Agora deu. Agora foi? Show. E
E aí, se você clicar aqui em caderno de prova, ele vai abrir esse caderno aqui. Vamos ver se consegue. A prova, ela roda desse jeito aqui. Ela é feita no computador. Vocês têm acesso ao ambiente de prova. Dentro do ambiente de prova, ele vai ter o caderno de prova. Aí você vai baixar o caderno de prova e tem acesso às questões, faz a questão, aí depois sobe lá no ambiente de prova, valida se ela está correta. E assim você vai indo, beleza? Então a primeira questão chama pizzaria. Ele já deu aqui o nome do arquivo. Vou aqui criar um novo arquivo. Ó, já criei um arquivo com base no que ele pediu aqui, que é pizzaria. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar um pouco. Reduzir aqui essa. O que é que ele diz aqui na questão? Ele diz assim, ó. A mãe de Larissa decidiu comemorar o aniversário da filha em uma pizzaria. Nessa pizzaria existem 2 tamanhos. Uma pizza grande, com 8 fatias, e uma pizza pequena, com 4 fatias. Ele botou o diagrama aqui embaixo pra gente, ó. Pizza grande tem 8 fatias. Pizza pequena tem 4 fatias. Tranquilo. A pizzaria informou que os pedidos devem ser feitos com antecedência, por isso a mãe de Larissa já fez o pedido, indicando quantas pizzas de cada tamanho ela vai comprar. Larissa está empolgada em convidar seus amigos para a festa. Porém, como ela tem muitos amigos, é possível que o pedido feito não possua fatias de pizza suficientes para servir ela, sua mãe e todos os seus amigos. Assim, Larissa gostaria de saber, no máximo, quantos amigos ela pode convidar, de modo que todos os convidados, inclusive ela e a própria mãe, recebam uma fatia de pizza. Então, a mãe já fez o pedido de quantas pizzas vai ter no dia. Larissa quer saber quantos amigos ela pode convidar. Só que a gente não vai convidar uma pessoa para ela não ter uma fatia de pizza. Então, a ideia é que a gente saiba quantos pedaços de pizza vai ter. E aí, com base nisso, eu vou saber quantas pessoas eu posso convidar. Só que aqui ele dá um detalhe, ó. Ela e a mãe dela também deve estar inclusa na conta. Então, também deve sobrar um pedaço para ela, para Larissa, e um pedaço para a mãe dela. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse só essas 2 pizzas, uma pizza com 8 pedaços e uma pizza com 4, eu teria ao todo 12 pedaços. Quantas pessoas eu poderia convidar? 10. Porque desses 12 pedaços, um pedaço é da Larissa e o outro pedaço é da mãe dela. Beleza? O cerne do problema ficou tranquilo? E aí, isso aqui que está abaixo não é algo tão comum, mas na prova tinha. Ele esmiuça o problema, trazendo para você a possibilidade de solução. Então, por exemplo, suponha que a mãe da Larissa pediu 2 pizzas grandes e 3 pequenas. Então, no total, haverão 2 pizzas grandes vezes 8 pedaços, mais 3 pizzas pequenas vezes 4 pedaços. Isso dá, gente, 28 pedaços de pizza. Após reservar uma fatia para Larissa e uma fatia para sua mãe, então eu tinha 28 pedaços, menos as 2 fatias, uma para Larissa e uma para a mãe dela, sobrarão 26 fatias de pizza. Assim, Larissa pode convidar 26 amigos. Ela tinha 28 fatias, tirou a dela e a da mãe dela, sobraram 26. Então, se ela convidasse 26 amigos, cada amigo ainda comeria uma fatia de pizza. Sua tarefa é, dadas as quantidades de pizza grande e a quantidade de pizza pequena que a mãe da Larissa pediu, calcule o número máximo de amigos que Larissa pode convidar para a festa, ou seja, o número de fatias que sobram após reservar uma fatia para Larissa e uma fatia para a mãe dela. Nesse caso aqui de cima, 26. Entrada. Então, o que é que o programa vai receber de dados? A entrada possui 2 linhas. A primeira linha contém um inteiro G, indicando a quantidade de pizzas grandes que a mãe da Larissa pediu. A segunda linha contém um inteiro P, indicando a quantidade de pizzas pequenas que a mãe da Larissa pediu, certo? Saída. Seu programa deve imprimir apenas uma única linha, contendo um único inteiro. O número máximo de amigos que Larissa pode convidar para a festa, excluindo ela e a própria mãe. Restrições. Essa restrição que vai haver aqui
Não é que o seu programa tem que implementar isso. É que quando eles forem testar o seu programa, eles vão testar com números que estiverem dentro desse intervalo. Então, o número de pizzas grandes vai variar entre 1 e 10. O número de pizzas pequenas também vai variar entre 1 e 10. Então, eu não preciso me preocupar com zero, com número negativo, com decimal, nada disso. O intervalo vai ser esse. No mínimo vai ter uma pizza grande, no mínimo vai ter uma pizza pequena. Beleza? Essa tarefa vale 100 pontos. E aqui ele começa a dar os exemplos. Então, aquele exemplo que ele colocou aqui em cima, ó, 2 pizzas grandes, 3 pizzas pequenas. Opa! 26 convidados ela pode ter. 7 pizzas grandes, 4 pizzas pequenas, 70 convidados. Uma pizza grande e 2 pequenas, 14 convidados. Então, a gente vai fazer o programa e testar nesses 3 casos. Se ele passar, inicialmente a gente vai considerar que ele está ok. O que é que eu recomendo? Você pode usar de nome de variável as mesmas letras que ele vai trazer no programa. Mas isso é só uma recomendação. Se é mais fácil para você escrever pizza grande, pizza pequena, você vai lá e escreve do jeito que for melhor para você conseguir resolver. Beleza? Então eu tenho G e eu tenho P. 2 variáveis que eu preciso captar. Então vou aqui, ó. Como é que eu pego a entrada de dado? Número inteiro é desse jeito aqui, ó. Int, input e o nome da variável que eu quero armazenar. Então vou chegar aqui, ó. Pizza grande é igual a int input. Aqui ele vai pedir o primeiro número. Disso aqui eu vou e peço o segundo. Então, G e P estão pedidos aqui. Quero saber se está funcionando. Print. Eita, acho que a minha IntelliJ está ativado, né? Só para saber se de fato ele está capturando e mostrando. Pedir para executar, ó. Ele está pedindo o primeiro número. Vou botar 1, 2. E ele printou aqui, ó, 1, 2. Então a primeira parte do problema que é capturar quantidade de pizzas grandes, quantidade de pizzas pequenas, já foi. Beleza? Eu posso fazer o programa em partes, ou eu poderia fazer todo o cálculo aqui dentro do print. É uma possibilidade. Então, eu vou chegar aqui e vou botar assim, ó, qtd, fatias. Quantas fatias eu vou ter ao todo? Beleza? É eu pegar a pizza grande, multiplicar pela quantidade de fatias que ela tem, mais a pizza pequena e multiplicar pela quantidade de fatias que ela tem. Isso aqui me dá a quantidade total de fatias que eu vou ter lá no restaurante, né? Ela fez o pedido, pizza grande 8 fatias, pizza pequena 4 fatias. Se eu printar aqui a quantidade de fatias, isso responde o meu problema? O que é que vocês acham? Davi, você acha que responde se eu der um print aqui de QTD fatias? Deixa eu ver. Eu acho que talvez sim. Talvez sim. Uma possibilidade é a gente testar. Como é que eu testo? Eu venho aqui, ó. Quais os valores que ele me deu, ó. 2 pizzas grandes, 3 pizzas pequenas, a saída teria que ser 26. Vamos lá então testar. Vou aqui. 2 e 3. Beleza. Então vou executar. Professor, posso fazer um comentário? Pode sim. Acho que não vai dar certo, senhor, porque tá faltando, tem que descontar o pedaço da menina e da mãe, né? Isso. Então aqui, ó, botei 2, botei 3. O resultado dele aqui foi 28. O que é 28? Se a gente voltar lá na questão, 28 é justamente isso, ó, a quantidade total de fatias. Só que
É isso que o Andros falou, ó. 28 é o total. Eu preciso descontar duas fatias, porque é uma da Larissa e a outra da mãe dela. Quando eu descontar essas duas fatias, aí eu chego no número que ele quer, que é o 26. E aqui ele já está dizendo até como a gente faz isso. Posso eu, se eu quiser, criar uma nova variável aqui, QTD fatias convidados, e fazer que a quantidade de fatias menos 2. Ou eu posso aqui dentro do print mesmo, ó, fazer menos 2. Às vezes ele dá um problema quando eu faço conta aqui dentro, mas eu vou fazer esse mesmo teste, ó. Botar 2 e 3. E aí o resultado dele foi 26, que é a quantidade de fatias total, 28, menos a fatia da Larissa e da mãe dela. Então, esse aqui é o resultado que ele gostaria. Professor, terminei a questão? Será que está tudo certo? O que é que eu sempre recomendo? Testa os outros valores para ver se de fato passa. Passou nesse primeiro. Botei 2, 3, foi 26. Teste no próximo. 7, 4 tem que dar 70. Então, executo. 7, 4, 70. Beleza, passou no segundo. Vou lá de novo. 1 e 2 tem que dar 14. Volto lá. Executo. 1 e 2. 14. Então, passou nos 3 testes, aí eu vou na plataforma, submeto e vejo o que é que ele vai dizer para mim. Passei no primeiro, não passou no segundo, então tem algum erro de lógica, a gente precisaria corrigir a questão, alguma coisa ali dentro do código de vocês. Então, basicamente, essa primeira questão é o quê? Pizza grande, pizza pequena, fiz a quantidade total de fatias, tirei as duas pessoas que estavam ali, né? Acho que a Larissa e a mãe dela. Professor, eu poderia fazer toda essa conta já direto aqui no final? Poderia. Mas a minha recomendação é: divide o problema em partes e aí você vai resolvendo cada uma dessas partes. Beleza? Davi, tu entendesse o porquê que a gente tirou 2 aqui no final? Não muito bem. Eu tô tentando fazer o código e prestar atenção. Ah, tá. Aqui, ó, ela pediu as pizzas, certo? Ela Sim. pede as pizzas e quando eu juntar tudo, eu vou ter uma quantidade de fatias para aquela quantidade de pizzas. Então, eu quero que cada pessoa tenha pelo menos uma fatia para comer, certo? Aham. Aí eu peguei a quantidade de pizzas e fiz esse cálculo. Cada pizza grande tem 8 fatias, cada pequena tem 4. O total de tudo deu 28 pedaços. Só que o que ele quer saber não é a quantidade total de fatias. O que ele quer saber é quantos amigos ela pode convidar. Para eu saber quantos amigos ela pode convidar, para que cada amigo possa comer pelo menos um pedaço de pizza, aí eu preciso tirar a Larissa, que é quem está fazendo aniversário, e a mãe dela, porque cada uma também vai querer comer um pedaço da pizza. Quando eu tiro elas duas, aí eu tenho ali a quantidade de pizzas disponíveis que os convidados podem comer. Se cada convidado tem que comer pelo menos um pedaço, e aí se sobrou 26 pedaços de pizza, eu vou poder chamar até 26 convidados. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou Ficou? um pouco mais claro. Aí, Entendi. esse processo aqui, primeiro eu calculei toda a quantidade de pizza e depois eu tirei as duas pizzas, uma para Larissa e a outra para a mãe dela. E aí o resultado que eu tenho é a quantidade de pessoas que eu posso convidar, que é igual à quantidade de pedaços de pizzas que sobraram. Aham. A princípio eu entendi. Entendeu? Andrews, tranquilo? Eu não sei por que que o meu código tá dando erro, que ele tá dando como valor indefinido. Só que o meu tá exatamente igual, senhor. Quer compartilhar para a gente dar uma olhada? Uhum.
Dá um Ctrl mais aí. Peraí. Eu não sei se eu instalei errado a extensão, porque aqui, ó, eu começo a executar Ah, ele. eu acho que talvez o Python não esteja instalado, Andrews. É que eu até instalei aqui a Instalou? extensão. Não, mas além da extensão, você precisa também ter o Python instalado no computador para poder rodar o Python. E aí como que faz? Aí, vamos pegar aqui o link. Aqui, downloads. É Windows ou é Windows, né? É o Windows 11. Ó, vou botar aqui no chat. Tem ali, ó, Last Python Install Manager. Uhum. Latest, né? Latest Python Install Manager. Fechou, então. Aí com ele instalado, aí ele vai conseguir rodar o Python. Tá bom. Mas o código tá correto, é isso mesmo. Acho que é só porque não tem o Python instalado e ele não tá conseguindo rodar. Ainda bem que ele pediu pra mim baixar um negócio, só que eu entendi que não estava disponível. Eu pensei assim, deve ser só extensão, né? Não é. Precisa das duas coisas. O Python instalado e aí com a extensão aparece esse playzinho ali que você aperta e ele roda o código. Uhum. Tem a opção também, se você tiver logado, de usar o Colab. Que aí o... Não tô logado no VS, eu sempre uso Não. sem. É logado no Google. Se você tem uma conta Google, você pode acessar o Colab e No Google eu tô logado. executar o código de dentro do Colab. Ó, se você acessar esse endereço aqui que eu vou colocar no chat. Ah, mas já está instalando também, né? Uhum. Ô, senhor, para instalar no Linux, Eu acho que tem que ser um apt-get install, né? Android, Windows, Other Platform. No site da monitoria tem como instalar o Python no Linux e no Windows. Ó, bem lembrado. Aqui em cima, ó, canal... Ai, tá faltando um, né? Canal da monitoria... Não, é material BI. Deixa nos comentários agora ali o passo a passo do Linux, mas no mesmo site tem outros, Pronto, outros ó. pontos, né? O Vitor já colocou aqui o link também para... beleza. Andrew, se não executou ainda, tu pode fechar o VS Code e abrir de novo. Eu vou ter que reiniciar aqui o VS Code. Porque às vezes ele não reconhece, né? Se ele já estava aberto. Uma opção Deixa eu talvez de início achar seria... aqui. Pode falar. Não, continua, só tô procurando aqui. Tá. Qualquer coisa, gente, dá para usar o Colab de início para fazer os testes. Acho que era 2, 3, né? Porque esse aqui não vai precisar instalar nada. E aí depois dá para fazer o ajuste com calma. Eu botei o link também ali do Colab. Certo? Quando você entrar, só logar com o Google, vai abrir essa telinha aqui, você pedir um novo código, e aí você pode programar normal, clica aqui na lateral para executar, e ele executa o código aqui dentro do navegador mesmo. Acho que agora deu certo aqui, ó. Ah, de boa. Pronto, é isso mesmo, ó. Então executou aí, show de bola. Entendi. Davi, como é que ficou? É David, né? Ou é Davi? Acho que é David. É David. É Não, isso. tô vendo aqui no meu terminal. Tá. Vou fazer o seguinte, quando vocês se organizam, eu vou pedir para eles já comentarem a próxima questão, que aí a gente vai dar um tempinho para vocês tentarem fazer e depois a gente faz junto. Pode ser?
Uhum. Pode. Vitor ou Paulo? Quem quer começar? Quer que comece? Pode ser. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui já a atividade. Calma, vamos começando. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu vou passar o link da atividade aqui. Então, a gente vai passar uma atividade que ela já é do Pratique da UBI. É uma atividade antiga que já está ali no site da UBI e ela vai ser, já vem com, posso falar, com o jeito de mandar a solução para ele validar para ver se está totalmente certa a questão. Só vou pedir para vocês entrar rapidinho e vou dar uma comentada. Acho melhor ler com eles antes, né, senhor? Aham. Questão. Conseguiram abrir? Meu já tá instalando. Já abri, já. Tudo bem. Vou começar aqui. A atividade se chama Dominó. Acho que o senhor quer que eu grave minha tela? É bom, né? Eu vou mandar meu. Projeta que ela apaga a minha. Tudo bem. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O nome da acho que está passando, né? Eu tô vendo. Tá bom. O nome do arquivo vai se chamar dominó.py, porque a gente está fazendo em Python. Atividade dominó. Um jogo de dominó tradicional, conhecido como duplo 6, possui 28 peças. Cada peça está dividida em 2 quadrados e dentro de cada quadrado há entre 0 e 6 círculos. Então, ele só está explicando mais ou menos como funciona o jogo de dominó, que é dividido em 2 quadrados, né, em si, e cada quadrado tem entre 0 círculos e 6 círculos. O jogo é chamado de duplo 6, justamente porque esse é o maior número de círculos que aparece num quadrado de uma peça. Então, o duplo 6 é chamado duplo 6 por conta de, dentro de um quadrado de cada peça, o máximo de círculos é 6. A figura ao lado mostra uma forma de organizar as 28 peças no jogo duplo 6, em 7 linhas. Então, ele é dividido em 1, 2, 2, 3. Então, ele foi dividido ordenando elas pela quantidade de círculos dentro de cada quadrado. Essa figura permite ver claramente quantas peças haveria num jogo de dominó. Por exemplo, do tipo duplo 4, seriam todas as peças das 5 primeiras linhas. 15 peças no total. Então, as 5 primeiras linhas, você veria que teria um duplo 4, com máximo 4 quadrados em cada... 4 círculos em cada quadrado. Seriam essas aqui. Até aqui, no caso. Também podemos ver, seguindo o padrão da figura, quantas peças possui no jogo dominó conhecido como mexicano como duplo 12. Seriam 91 peças, correspondendo a 13 linhas. Para nossa sorte, existe uma fórmula que podemos calcular facilmente o número de peças do jogo do tipo duplo N, para um número N natural qualquer. Então, o que é? Ele vai traduzir esse código em uma fórmula, com um N sendo um número natural qualquer, provavelmente o número da entrada que seria utilizado. Então, a fórmula seria N mais 1 vezes N mais 2 dividido por 2. Ele já dá a fórmula, vocês não precisam pensar, então, a partir disso, já conseguem trabalhar. Nesse problema, estamos precisando da sua ajuda para escrever um programa que, dado o número N, então eles vão dar o número N, use essa fórmula para calcular e imprimir a quantidade de peças de um jogo dominó do tipo duplo N. A primeira linha da entrada contém um número N, representado pelo tipo do dominó duplo N. Então, a primeira entrada, ela vai vir o próprio número N. E a saída, seu programa deve imprimir uma linha contendo um número natural, representado quantas peças existem num jogo dominó do tipo duplo N.
Então a saída seria o próprio número de quantidade de peças que sairia no dominó. Aqui embaixo tem alguns exemplos que seriam o número N seria dar 28 e 12 seria dar 21. 91, no caso. Então, acho que a gente vai dar um tempinho para vocês tentar fazer isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de ler? Por enquanto, não. Não? Então, vamos dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês acham que vocês conseguem fazer ou vocês queriam que a gente já tentasse resolver junto? Bom, se a fórmula tá ali, é só escrever o código, né? Em teoria... Isso. Em teoria. Dá um Ctrl mais aí. Show. Só um pouquinho que agora eu não lembro. Ô, caramba. Cadê? Tem alguma coisa faltando. Não, era só o nome da variável. Caso de teste, quando der 6, a resposta é 28. Deixa eu ver aqui. Tá, a entrada é 6 e o... Vamos dar uma testada aqui. Certo. Quando eu entrar, Achou o erro? deu 28. Depois a gente só vai ter que fazer um ajuste ali. 12, a saída... Quando a entrada é 12, a saída é 91. Uhum. Agora faz um teste pra gente. Submete essa questão lá no site da UBI. Vê o que ele vai dizer pra gente. David, conseguiu fazer? Eu tava prestando atenção pra ver se eu entendi melhor. Entendi. Eu ganhei 0. Por que será? Quer que eu resolva, senhor? Mostra a questão de novo aí na tela. Eu acho que eu tenho ela aqui. Senhor, Selecionar a janela. Ó, essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Aqui a saída tá assim, ó. 28. Ela tá inteiro. Ela tá inteiro, isso. até inteiro. O meu ali, ele saiu em decimal. Sim. Aham. Por padrão, toda divisão, ela gera um número decimal. Se você jogar uma correção de tipo ali na saída, um int, ou no material, tem como reduzir também ali as casas decimais, ela deve passar completa agora, né? Deixa eu ver aqui o material.
botar um int do lado do print? Não, pera. A variável dentro do int resolve. Um int também no resultado da conta também resolve. Posso botar tipo aqui assim? Não tô vendo. Isso. Não. Isso. Tipo aqui? Não, não vai dar certo isso aqui. Daí você coloca o C, a variável dentro do int. Abre parênteses Aqui, aí e fecha parênteses. Exatamente. Você converteu o tipo da variável de um decimal Agora para inteiro. Agora ele vai dar 100%. Testa lá. Vamos ver. Agora sim, deu 100. Sim. Foi no detalhe. Mas É. isso, né? A questão às vezes ela pega pelo detalhe ali. O bem normalmente sempre tem uma pegadinha ali no meio. Na maioria das vezes que tem uma divisão, ele vai transformar para ser um decimal. Então é sempre bom fazer essa conversão. Fica de olho na saída, literalmente, porque é a saída que conta. E aí quando ele estiver pedindo um valor decimal, digamos, tipo, sei lá, de dinheiro, aí eu posso deixar normal, né? Sem o int. Sim. Entendi. Beleza. Acho que aí vamos pra próxima. Próximo. Vitor, pode ir. Sim, senhor. Então, bom, boa tarde. Meu nome é Vitor, para quem não tá ligado. Então, boa tarde para todo mundo. Então, enfim, eu gostaria de mostrar aqui a questão das tomadas. E aí tem uma questão, professor, a tomada é uma questão de entrada múltipla, certo? Então, a gente pode avançar para esse passo já? Sim, pode fazer essa explicação. Certo, então eu vou estar compartilhando minha tela aqui para vocês. E, simultaneamente, já vou colocar aqui o link da questão tomadas. Ela é uma questão de 2013. Ou bem de 2013. Tá aqui no comentário. Então, beleza. Certinho, todo mundo vendo, né? Bom, tudo certo? Podemos começar, então? Pode começar. Show. Então, questão tomadas. Vou ler desde o início, tá? A Olimpíada Internacional de Informática é a mais prestigiada competição de programação para alunos do ensino médio. Seus aproximadamente 300 competidores se reúnem em um país diferente todo ano para os 2 dias de prova da competição. Naturalmente, os competidores usam o tempo livre para acessar a internet, programar e jogar em seus computadores. Mas eles se deparam com um problema. O saguão do hotel só tem uma tomada. Felizmente, os 4 competidores da equipe brasileira da IOI trouxeram cada um uma régua de tomadas, permitindo assim ligar vários notebooks em uma tomada só. Eles também podem ligar uma régua em outra para aumentar ainda mais o número de tomadas disponíveis. No entanto, como as réguas têm muitas tomadas, eles pediram para você escrever no programa que, dado o número de tomadas em cada régua, determina quantas tomadas podem ser disponibilizadas no saguão do hotel. Então, a entrada. Em primeiro lugar, a gente tem que prestar atenção então na entrada, o que ele está pedindo como entrada, né? Como o seu programa tem que escrever a entrada de dados, ou seja, como você vai fornecer os dados para esse programa. Que a entrada aqui consiste de uma linha apenas com 4 inteiros positivos, indicando o número de tomadas de cada uma das 4 regras. Então, aqui já tem uma parada nova para vocês verem. Até então, a gente estava participando de uma... Vou até dar o nome do arquivo, né? Que tem que estar certinho ali. Tomadas.x, ou seja, x seria igual à nossa linguagem de programação, então seria tomadas.py, que é o jeito que a gente está trabalhando. Deixa eu mover aqui para ver. O jeito que a gente está programando aqui com Python. Em um primeiro momento, a gente estava vendo apenas esse tipo de variável aqui, ó, que é uma variável que recebe uma entrada em uma só variável. Porém,
o que o programa está pedindo? Uma variável T1, uma variável T2, uma variável T3, uma variável T3, uma variável T4, e tudo isso em uma só linha de entrada. Então, ao invés de a gente trabalhar com uma entrada apenas, com uma variável apenas de entrada, como a gente tinha feito nos outros 2 exercícios, agora a gente vai começar a trabalhar com mais de uma entrada em uma linha só. E isso aqui é muito importante para a UBI, porque isso aqui realmente costuma aparecer bastante assim, nas provas da UBI, sabe? Lembro que no primeiro ano, quando eu comecei a participar, eu não tive tanta facilidade com isso aqui, acabei perdendo várias questões por causa disso no primeiro ano, mas não é muito difícil, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês agora o jeito, a sintaxe, né, que a gente chama no Python, de estar cobrando mais de uma entrada numa mesma linha, vocês vão ver como é legal. Então, a gente tem um método chamado list. Existem várias maneiras, tá, de cobrar várias entradas em uma linha só, mas eu vou ensinar aqui a que é mais comumente usada, principalmente por causa dos números inteiros que vão ser pedidos nesse exercício. Então, vocês vão usar esse método aqui, que chama list. Dentro disso, a gente vai usar a função map. Vitor, deixa eu te pedir uma coisa. Troca pro Pois não. branco. O tema branco? O tema Entendi. Tá ruim de ver aqui? o branco eu acho que fica mais tranquilo. Aí ali no temas, Aham. tema de cores, qualquer light tá valendo. Uhum. Melhor de ver? Show. Dá Tudo só bem. mais um Ctrl mais. Perfeito. Fechou? Perfeito? Oi. Beleza. Não. Podemos ir? Aham. Por mim, pode? Tudo bem. Então, como eu ia dizendo, Daí, essa parte aí do T1, T2, T3, T4, não precisa se escrever por enquanto, né? não por enquanto, que agora eu estou só mostrando aqui mais ou menos como é que se cobra vários inteiros em uma só entrada, tá? Então, mas depois vocês vão utilizar essa mesma sintaxe aqui para resolver esse exercício, tá certo? Tá certo. Então, beleza. Então, como eu ia dizendo, para chamar várias entradas em uma linha só, a gente usa primeiramente o list. Dentro do parênteses do list aqui, a gente vai usar a função map. E a map, ela costuma receber 2 parâmetros. Primeiro, o tipo da nossa variável, e segundo, a entrada. Então, aí, como a gente está buscando aqui vários números inteiros, então, int, da mesma maneira que a gente estava pedindo nos outros exercícios. E, em segundo lugar, a entrada como? Input. Só que aqui tem um segredo. Além do input, a gente vai colocar o ponto split, que vai estar separando, então, as 2 entradas do input. Então, o que isso aqui faz? A gente tem T1, T2, T3, T4, sendo chamadas em uma linha só. Quando a gente vai printar o T1, T2, T3 e o T4, vamos ver o que acontece. Vou dar o play aqui. Aqui ele entrou, ainda não executou o código, né? Então, agora sim. Então, como é que a gente vai dar essa entrada? Suponhamos que eu queira dar o número os números, né? 1, 2, 3 e 4. É 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço e 4. E agora, ele vai printar novamente as variáveis que foram buscadas, então, na primeira linha ali, que está sendo cobrada como 4 variáveis. Então, essa aqui é a sintaxe para a gente cobrar várias entradas numa linha só. Poderia chamar só 2 números? Poderia. Usando a mesma sintaxe. List, map, int, input, ponto split. Vou comentar essa primeira linha. Chamar só o T1 e o T2. Vou dar o código. Então, o número 1 e 2. Melhor, o número 6 e 7. Ele vai retornar o número 6 e o número 7 em uma linha só, conforme no print, da mesma forma que ele foi resgatado. Então, para resolver esse problema aqui, tomadas, a entrada consiste em 4 inteiros positivos, T1, T2, T3, T4. Vocês podem ver até pelo exemplo aqui, que foi exatamente da mesma forma que a gente pediu lá no nosso código. Então, agora a gente vai dar um tempo para vocês pensar e resolver esse exercício da tomadas. Então, lembre-se de, quando vocês forem pedir o número de entrada, os números de entrada, vocês pedem dessa maneira aqui, e a partir disso vocês vão trabalhar com cada uma dessas variáveis. Entenderam? Tudo certo? Vamos meter mão na massa, né?
Safo. Então, um tempo aí pra A vocês gente fazerem. cria nesses T1, T2, T3, T4, um nome no mesmo lugar que tá, né? Ou é separado por linha? Como assim? Ali no T1, T2, T3 e T4, a gente Uhum. coloca o nome da variável ou Isso. Perfeito. Então, suponhamos que eu quisesse dar outro nome. Uhum. Número um, número 2, número 3, número 4. Poderia ser também aqui o nome das variáveis que você vai estar declarando, só que ao invés de pedir uma por linha, você vai pedir as 4 de uma vez só, entendeu? Uhum. Tá? Acho que eu Então, entendi isso. Uhum. a princípio vai ser isso, tá? Então, dá um tempo para vocês fazerem. Dentro ali do. Volta lá. Oi. Dentro ali do input, tem que colocar alguma coisa ou isso tá no exercício? Não, aqui dentro do input, não. Aqui é só para você dizer que aqui você vai estar chamando uma entrada, entendeu? Um dado de entrada. Hum, Aí a sintaxe vai ser essa, ó. Tem um int, que vai estar sim, dizendo que ele é inteiro. Depois o input, separando com split. beleza. E o print ali é pra gente depois a gente conseguir ver o resultado, né? O print? É, Sim. Daí o print vai estar exibindo o resultado. beleza. No caso daí aqui, eu só estou imprimindo o número, né? Mas aí no programa que vocês forem fazer, vai ser todo o cálculo depois, enfim. Beleza. Vamos dar aí mais 5 minutos. Certo. São 5h22. 3h22, perdão. 3h27 a gente volta pra dar um tempo pra ver se vocês conseguem. Porque a questão tinha uma que eu tava tentando achar aqui.
Caraca. Todo mundo Ah, vivo aí, pessoal? Não, eu entendi como que faz, só que eu esqueci como que faz os bagulho lá. A entrada, cara, esqueci como que faz. A entrada Como assim? tem no material e eu botei um exemplo aqui no chat também. Sim, aqui no chat aqui eu tenho. Mas 5 e 27, quer fazer junto, que aí você vê a entrada aplicada? Uhum. Beleza. Pode ser E dele. desde... Como assim, ver junto? Não entendi as opções. Ele mostrar aqui, aplicando esse exemplo na entrada que ele acabou de mostrar, na forma de entrada. Ah, tá. E o Beleza? outro é o quê? Não, era uma pergunta, se ele podia fazer. Pode. Tá certo. Então, vou compartilhar minha tela novamente com vocês. Tudo bem. Beleza? Então, estamos aqui. Opa. Beleza. O problema, ele vai estar pedindo o número máximo. A gente vai ter que retornar o número máximo de tomadas que podem ser ocupadas, certo? Então, bom, como o professor falou, eu posso fazer o cálculo aqui dentro do print mesmo para já exibir, ou a gente pode salvar isso numa variável aqui fora também. Eu, particularmente, gosto mais de salvar numa variável, até porque, até o professor tinha comentado ali, que às vezes pode dar erro, alguma coisa no print aqui. Enfim, eu prefiro salvar aqui dentro de uma variável e depois exibir essa variável. Então, o que eu vou fazer? Fazer o cálculo aqui dentro da variável e depois chamar a variável aqui dentro do print dessa forma. Então, vou chamar a variável de n, que é o número máximo, né? Poderíamos chamar de outra maneira também? Da seguinte forma. Poderíamos. Pode ser assim também. Então, para ficar mais fácil, acho que eu vou até deixar assim como número máximo mesmo. E aí, beleza. Aqui, na entrada, então, a gente capturou 4 tomadas, né? T1, T2, T3, T4. Cada uma delas vai ter, obviamente, um número de máximo de tomadas que cada uma das réguas tem para a gente colocar um novo plug. Então, ele quer o número máximo de tomadas. Se eu juntar isso aqui, ó, essa questão aqui é mais, assim, pensar em uma forma de calcular do que realmente pensar na sintaxe do programa. Então, a sintaxe está aqui, de cobrar os 4 números, e agora eu vou tentar achar o número máximo de tomadas que a gente pode usar. Então, o número máximo de tomadas. Eu posso somar T1 com T2, com T3, com T4, e aqui eu vou ter um número máximo de tomadas que tipo assim, todas elas somadas têm, certo? Então, vocês acham, vou repetir a pergunta do professor Kennedy, vocês acham que se eu parar por aqui, tá bom? Não tá bom. Porque tu precisa. Ali ele cita que tem como tu colocar uma na outra, né? Excelente. Acho que aí seria T1 mais T2 mais T3 mais T4 menos 3. Que aí, tipo, tu coloca 3 réguas em uma só. Certo. Então vamos fazer dessa forma que você adicionou aqui. Acho que esse parênteses aqui nem precisava, na verdade, né? Acho que eu coloquei só para organizar um pouco mais mesmo. Então, acho que poderia, como a ordem dos fatores não altera o produto, poderia tranquilamente fazer dessa forma. Certo? Então, beleza. Vou encerrar o programa, começar ele de novo. E beleza. Então a gente pode fazer dessa forma. Acho uma maneira interessante de pensar. Eu vou voltar aqui na questão, tomadas, e que ela tenha já alguns exemplos de entrada. Então, a primeira entrada é 2, 4, 3, 2. E a saída tem que ser 8. A gente vai voltar lá. 2, 4, 3, 2. E a saída foi 8. Opa! Então, aqui já tem uma boa possibilidade de ter dado certo. Vou rodar o código de novo. Com a próxima entrada, que se não me engano é 6, 6, 6, 6. Então, vou rodar com esse segundo exemplo. Tem que dar 21. Tem que dar 21. Deu 21. Vou testar só mais uma vez. Acho que o próximo é tipo 2, 2, 2, 2. Isso. Exato. E tem que dar 5. Deu 5. Então, beleza. Tá aqui então a nossa resolução do problema. Foi assim de vocês também? Uhum. Foi exatamente isso. Fechou? Vitor, só submete lá na plataforma. Agora é submeter, né? Sim. Submetendo. Justo. Tem que achar a pasta certa aqui.
100 de 100. Beleza, então é assim que somamos mais 100 pontos, então, numa eventual OBI, entendeu? Então, note que esse problema aqui é muito da sintaxe também, como eu falei para vocês ali quando eu estava explicando. É muito de entender essa sintaxe aqui, de cobrar mais de uma variável na mesma linha, né, de código, então isso aqui cai bastante na UBI, mas é suave, né? Vocês estão vendo aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, não, é uma Não, questão aqui não, é bem simplesinho. É que o enunciado te deixa confuso, porque no início ele dá uma introdução longa, ele faz te confundir. Sim, exatamente. Eu concordo com isso. Então, inclusive, essa questão aqui, para mim, realmente é muito mais entender assim como fazer o cálculo ali do que realmente entender e interpretar corretamente a questão do que realmente a sintaxe do Python, né? Como vocês podem ver aqui, acredito que numa prova de OBI, assim, numa prova olímpica de programação, eu acredito que isso aqui ia requerer muito mais da interpretação e o pensamento de como fazer o cálculo do que realmente ficar quebrando a cabeça com a linguagem, entendeu? Então, a princípio é isso. Alguma dúvida? Não, sem problemas. Sem Certo? problema. Então, podemos dar continuidade, professor? Então vamos. Perfeito. Deixa eu voltar pra cá. Gente, outra coisa que a gente ia conversar hoje, além da entrada e saída, é sobre um assunto que está sendo abordado lá em Programação 1, que é o condicional. Por vezes você, só com entrada e saída e operações aritméticas, você não vai conseguir resolver determinado problema, porque o problema ele pode ter entradas diferentes, perdão, saídas diferentes de acordo Professor, com peraí, essa aula aqui vai acabar a que horas? a gente acho que acaba ali pelas 4 horas. Entendi. Eu vou sair Sem por conta problema. que eu tenho outro compromisso. Beleza. Sem problema, David. Ela fica gravada também. Aham, A ideia é a gente fazer mais beleza. 3 questões, eu acho que meia hora a gente consegue. Valeu então. Valeu. Valeu, David. Tchau. Foi Gratidão, legal. David. Até. Até. E aí seria para a gente ver o condicional adaptando a sintaxe da linguagem Python, mas a lógica ela permanece a mesma que vocês já viram lá em programação. JavaScript também tem o if, a estrutura do if entre o JavaScript e o Python ela é similar, é só a gente fazer algumas adaptações na sintaxe mesmo. Então, quando eu tiver dentro do meu código uma bifurcação, algo que possa ser o código seguir por uma linha ou seguir por outra linha diferente, é nesse momento que a gente vai utilizar o condicional. Algo acontece condicionado a uma determinada situação. Dentro da prova do ano passado, existe uma questão. A prova do ano passado ela teve só 3 questões. Eram 2 horas de prova, 3 questões, uma de entrada e saída, e a outra saída foi a de condicional, que é essa aqui do café com leite. Ele diz assim, ó. Felipe trabalha em uma cafeteria especializada em café com leite. Então, essa cafeteria é especializada nisso. O chefe dele criou uma promoção na qual todos os clientes recebem um desconto caso tragam suas próprias xícaras, evitando o uso de material descartável. A promoção se tornou muito popular, o que é ótimo para o meio ambiente, mas dificultou o trabalho de Felipe, pois cada cliente possui uma xícara de um tamanho diferente. Além disso, cada cliente prefere quantidade diferente de leite na bebida. Ao fazer um pedido, o cliente indica para Felipe 2 números. O volume mínimo da xícara em A, representado pelo A, né? E o volume máximo daquela xícara que vai ser representado por B. Esse é o volume máximo de leite que ele deseja na bebida, né? O cliente indica então a capacidade da xícara. Então, o mínimo de leite, o máximo de leite que ele quer na bebida dele e qual volume que a xícara dele suporta. Para preparar o pedido, Felipe insere a xícara na máquina de expresso, que prepara D mililitros de café, ou seja, uma quantidade de café ali. Ele usa a máquina somente uma vez, isto é, o volume da xícara de café sempre será... O volume de café da xícara sempre será exatamente D.
Depois que remover a xícara da máquina, Felipe adiciona o leite de modo a enchê-la completamente. Ou seja, o volume total de café de leite é exatamente o volume C ali. Felipe gostaria de saber se o volume de leite na xícara está dentro da preferência do cliente. Por exemplo, como é que funciona, né? Ele tem uma máquina ali que vai colocar uma quantidade de café específica. A máquina coloca 30 ml, 50 ml, 60 ml. E ele vai pegar a xícara que o cara deu para ele, botar ali embaixo e vai cair o café dentro da xícara. O que ele deseja saber é se a quantidade de leite que vai caber dentro daquela xícara está dentro dos limites mínimos e máximos que o cliente quer. Se ela for menor que o mínimo que ele deseja, a gente vai printar N. Se ela estiver dentro do mínimo que ele deseja, a gente vai printar S. E aí ele faz um exemplo aqui, que pode ser esse aqui embaixo, ó. As entradas, elas vão ser o mínimo de leite, o máximo de leite, a capacidade da xícara e quanto a máquina solta de café. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem é o mínimo de leite que ele quer é 130. O máximo de leite que ele quer é 150. Opa. A xícara dele tem 170 ml e a máquina de café solta 30 ml de café. Então, quando eu vou fazer essa questão, o que é que eu analiso? A xícara tem 170, mas 30 já vai ser despejado de café lá dentro. Então, sobra 140 ml para a gente preencher com leite. Se eu preencher com 140 ml de leite, está dentro do que ele espera? Ah, ele quer 130 no mínimo e 140 e 150 no máximo. Se eu tiver 140 ml de leite, eu estou dentro, então printo sim. Aqui embaixo, a xícara tem 240. Quando eu botar 30 de café, o máximo de leite que cabe é 210. Só que o mínimo de leite que ele quer é 220, então não dá para printar aqui. Não dá para printar não dá para colocar a quantidade de leite mínima que ele quer, então eu printei o não, certo? Então o primeiro passo é pegar esses 4 valores que ele coloca aqui pra gente e depois verificar se tem como atingir o mínimo e máximo de leite que ele deseja ou se não tem como. Então eu vou chegar aqui, ó, seria café, não, é leite.py. A captura não é numa linha só, então eu posso usar que a gente já tem aqui. Vou pegar o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olhar aqui. Vou usar as variáveis que ele traz aqui pra gente mesmo. A, B, C, D. Que é o mínimo de leite, o máximo de leite, a capacidade da xícara dele e a quantidade de café que a máquina solta. Beleza? O que é que eu vou colocar aqui? Primeira coisa que eu vou calcular é quanto sobrou de espaço na xícara para a gente poder colocar leite lá dentro, certo? Vou botar aqui, sei lá, ml. Então, a quantidade de mililitros que sobrou na xícara é o quê? A capacidade da xícara menos o que eu despejei de café. Beleza? Tem a quantidade da xícara, tirei o que já tem de café, o que sobrou ali é o que eu posso preencher de leite. E agora eu preciso fazer aqui o meu condicional para verificar se essa quantidade de leite que eu vou colocar na xícara atende o que ele está pedindo aqui. Então, essa quantidade de leite não pode ser menor que o mínimo, nem maior que o máximo. Ou tem que estar ali no intervalo do mínimo e do máximo. Então, o condicional aqui no Python, ó, ele vai ser o mesmo if que a gente tem lá, só que no lugar então a da gente fazer... Pode ir?
A gente vai ter que usar maior ou igual, né? Quer Correto. dizer, maior ou menor, porque aí tem que estar tem que ser, tipo ali no exemplo, tem que ser mais do que 220, só que tem que ser menos do que 240. Correto. Eu poderia fazer isso com dois condicionais, ou eu posso fazer usando o próprio i. Então, como tu disse ali, ó, ml, ele vai precisar ser maior ou igual que quem? Que o A. Que o A, que é o mínimo. Só que ele tem que ser menor do que Isso. o B. E aí, como eu tenho duas condições que eu vou atender ao mesmo tempo, eu vou usar o operador i aqui, ó. Então, isso aqui precisa ser verdadeiro e ml precisa ser menor ou igual que o b. Isso aqui também precisa ser verdadeiro. Então, se ele for maior ou igual que a e ele é menor ou igual que b, qual o print que eu daria aqui? ML, né? Não, não. Quando é possível, eu vou printar sim. S. Se não Quando for é possível, tu printa o N. isso. Então aqui é S. Outra coisa, no JavaScript a gente tem as chaves para delimitar o espaço aqui do if. No Python é a indentação, é o tab aqui que vai indicar quem está dentro ou quem está fora do if. E aí aqui eu vou usar o else. Se ele não estiver dentro do mínimo e do máximo, eu vou dizer que ele não está dentro do mínimo e do máximo. Eu fiz essa estrutura aqui usando o i, mas a gente pode fazer diferentes estruturas. Posso fazer um if dentro de outro if, né, para simular isso que a gente tem aqui. É uma possibilidade também. Eu só teria que ter um else para o de fora e outro para o de dentro. Mas esse jeito aqui eu consigo resumir bem, né? ml precisa ser maior ou igual que a, como você tinha falado, e menor ou igual que b, para ele estar dentro do range ali, dentro do intervalo de leite que ele quer dentro da caneca. Se for menor que o mínimo, erro. Se for maior que o máximo, também ele vai dizer que não. Vamos ver se funciona. Deixa eu olhar aqui. 130, 150, 170, 30. Tá. Já esqueci tudo. Mas é 130, 170. Não, é 130, 150 e 170. Tá. Vamos. Tá. 130, 150, 170 170 e 30. e 30. Para esse primeiro caso, ó, sim. O outro caso é Aí eu já não lembro, acho que o senhor não mandou o link aqui da. tá. Tem. Deixa eu mandar de novo, mas tem lá no arquivo. Ah, tu tava só de cabeça, eu achei que tu tava lendo. Vou pegar aqui. Não, não, eu só decorei. Aqui, ó. 220, 230, 240, 30. 220, 230, 240, 30 e é não. O terceiro é 0, 200, 0, 200. 345. Não? É, não. Certo. Tem o último ou terminou nesse? Tem um último também. Pode falar pra mim, por gentileza? É 120, 120, 120, 120, 200, 200, 80. 80. Sim? Sim, esse aí. Então, fizemos aqui a condição. Então, se isso aqui ocorrer, se isso aqui for verdadeiro, ele printa assim pra gente, dizendo que o que vai sobrar de espaço pra gente colocar de leite tá dentro do que ele pede de mínimo e de máximo. Caso contrário, vai pro não, porque não tá dentro daquilo que o cliente espera. Beleza?
Uhum. Show. Paulo e Vitor, quem quer fazer a próxima? Quer que eu comece dessa vez, Paulo? Pode ir. Começa tu, porque eu comecei a outra. Justo, justo. E aí, beleza. Eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai fazer o problema chama Idade de Camila, certo? Certo. Que é da OBI Eu de boto ele no chat 2021. também. Sim, eu vou colocar aqui o link. Não, eu boto. Pode ir fazendo que eu boto. Não é que já tá na mão aqui já. Ah, então. Aí, ó. Beleza, vou abrir a câmera aqui e começar a compartilhar já. Show. Então, beleza, tá aqui, Idade de Camila. OBI 2021, essa questão aqui eu gosto bastante dela. Eu acho ela bem simplesinha, assim, eu gosto muito de trabalhar com ela. E não tem nada demais, tá? Não tem, assim, um conceito muito arraigado, assim, de condicionais. É bem parecido com o programa que a gente fez anteriormente do professor Kennedy. Então, Idade de Camila. Cibele, Camila e Celeste são 3 irmãs inseparáveis. Estão sempre juntas e adoram fazer esportes, ler, cozinhar, jogar no computador. E agora estão aprendendo a programar computadores para desenvolver seus próprios jogos. Esse primeiro parágrafo aqui, geralmente, só dá um contexto assim, mais geral dos personagens que vão estar sendo trabalhados aqui, né? E tanto é que o segundo parágrafo confirma isso. Mas nada disso interessa para essa tarefa. Estamos interessados apenas nas suas idades. Sabemos que Cibele nasceu antes de Camila e Celeste nasceu depois de Camila. Ou seja, Camila seria, por consequência, por conclusão, a irmã do meio. Porque a Cibele nasceu antes, ou seja, é mais velha. Celeste nasceu depois de Camila, é mais nova. Então, dados 3 números inteiros indicando as idades das irmãs, escreva um programa para determinar a idade de Camila. Então, beleza, vai ser um infiel seria bem semelhante a esse que o professor tinha feito no anterior ali, a gente vai comparar as 3 idades. Então, a entrada também não tem nem, assim, entrada em uma linha só, vai ser 3 linhas diferentes. Então, a entrada é composta por 3 linhas, cada uma contendo um número inteiro N, a idade de uma das irmãs. Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, a idade de Camila. Safo? Então, Andrew, você entendeu certinho ali qual que vai ser o problema? Vai dar o nome de idade.py, certo? Que é o que está aqui como padrão. Então, tudo bem? Não sei se ele tá, mas acho que segue. Acho que ele. Eu ia dizer, Vitor, pra já. Não sei se ele tá fazendo nesse momento, mas pra já tentar responder, porque a gente tem 10 minutos pra fechar nas 4 horas. Certo. Beleza, então acho que tá sendo gravado também, né? Então é importante isso. Beleza, então o que o programa tá pedindo? Ele tá pedindo para ler 3 idades, né? 3 linhas diferentes. Então, opa, tô na aba errada. Beleza, então vai ser isso. A gente vai ler então as 3 entradas aqui. São 3 linhas diferentes, então vou chamar de... Acho que não tem bem um padrão ali definido para comunidade, né? Então é mais um número inteiro N, idade de uma das irmãs. Vou chamar de N1. Vai ser um número inteiro normal, então int input, N2, int input, input, e N3 igual a int input. A gente sabe que a irmã do meio, então, vai ser a Camila, certo? Então, Camila vai ser a linha do meio, tá aqui. Cibele nasceu antes de Camila, então vai ser a irmã mais velha, Cibele. E a mais nova seria, que nasceu depois da Camila, a Celeste. Então a gente pode até, antes de qualquer coisa, a gente pode definir aqui meio que um adereço para cada uma delas aqui, dizer que ordem que elas estão
na hierarquia ali das irmãs, então essa aqui é a mais velha. Esse hashtag aqui, essa cerquilha aqui, tá sendo um comentário, tá? Esse código que eu tô escrevendo aqui depois, ele meio que não vai ser lido depois na hora da compilação do código. Então, essa aqui é do meio. E essa aqui é a mais nova. Sabendo disso, eu vou receber 3 entradas, 3 números diferentes. Então, a gente vai ver se N1 for Maior que N2 e maior que N3. e N2, eu posso, no Python, colocar os 3 juntos aqui, ou eu posso... Opa, N1 não, N2, N3. Então, vou fazer dessa forma aqui que fica um pouco mais organizado, sabe? Então, se N1 for maior do que N2 e N2 ainda for maior que N3, N3 vai ser o menor, claro, e N2 vai ser do meio. O que ele quer saber? A saída tem que produzir uma única linha contendo a idade da Camila. A idade da Camila vai ser sempre a irmã do meio. Então, nesse caso aqui, a gente está printando o N2 como a idade do meio. Então, eu vou printar o N2, certo? Faz sentido? Uhum. Então, vou dar um else. Quando a gente tem vários ifs assim em uma só, a gente geralmente deixa um else if no JavaScript, certo? Porém, no Python, existe uma abreviação para ela, que é o elif, certo? O elif, ele vai dar outro if. Então, suponhamos que agora eu não queira mais que seja o N2 a idade do meio, eu quero que seja o N1. Vou dar trocar um N2 pelo N1. N3, deixar ainda o N3 como mais novo e printar o N1, que é a idade do meio. Agora eu posso dar um else como se o N3 fosse a idade do meio. Agora eu só poderia dar um else, né? Ou você poderia escrever a condição toda ali novamente, né? E deixar um outro else lá. Mas eu vou fazer dessa forma. Você acha que do jeito que a função está sendo escrita aqui, que o programa está sendo escrito aqui, já satisfaria a condição do problema? Acho que não. Tem alguma coisa faltando ali. Uhum. Certo. Então, você quer pensar de alguma... Você pensa de alguma outra forma, Anderson? É que eu não tô sabendo responder, mas assim, eu percebi que tem alguma coisa faltando ali. Não sei exatamente dizer o que é. Tô Sim. pensando ainda. E... Caso na dúvida, faz os casos de teste. Certo. Então, a gente pode já fazer os casos de teste aqui. O primeiro caso é 6, 9 e 7. Vamos rodar, então. 6, 9 e 7. Retornou 7. É do meio? Beleza? Tudo certo. Então, vamos pro próximo. 34, 36 e 38. Agora ele deu uma saída aqui que não era esperada. Era esperado o 36, certo? Uhum. Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu vejo que aqui a gente tem o N2 como a idade do meio. Porém, a gente só vai printar o N2 se o N2 estiver entre o N1 como mais velho e o N3 como mais novo. Porém, o N2 vai continuar sendo a idade do meio se o N3 for mais velho. Então, o que eu gosto de fazer no Python? A gente pode usar o parênteses. Eu posso deixar isso tudo aqui como uma condição e meter um OR aqui. N3 ser mais velho que N2 e o N2 ser mais velho que o N1. Entendeu? Uhum. Agora a gente pode fazer a mesma coisa aqui nessa outra. E tem essa condição aqui. Pode ser isso aqui ou o N3 como mais velho, N1 como do meio
e o N2 como o mais novo, dessa vez. E agora? Será que agora vai? Acho que agora vai. Vamos ver. A primeira ali era 6, 7, 9. Era 6, 7, 9. Printou o 7. Não, quer dizer, 6, 9, 7. 6, 9, 7. Aham. Ainda assim printou o 7. Qual que era a outra? Era 34, 36 e 38. Na ordem. Opa, já temos uma evolução. Agora deu 36. Tenta Tem uma mais- outra aí. Uhum. Tem 22, mais uma lá. 22, 25 e 22. Agora retornou o 22. Aqui não vai ter jeito, né? A gente sabe que uma é mais nova que a outra, mas aqui tem duas com a mesma idade aqui, ele automaticamente ele vai ver que ainda assim temos o 22 com uma idade sendo meio que do meio aqui, porque ainda assim a gente sabe que a Camila vai ser a idade do meio. A mais nova inevitavelmente vai ter 22, a mais velha inevitavelmente vai ter 25. Então, a gente sabe que a idade da Camila vai estar entre essas duas aqui, 22 e 22. Tem outra? Tem a última aqui, ó. Só que os três valores é 91. Aí, também, entra na mesma coisa que a outra lá. Vai dar 91. E agora, para fechar, a gente pode vir aqui e mandar isso aqui pro validador. Tan, 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 tan. Acho que vai acabar a chamada. Vai. Fechou Agora com é 90 pontos. 3,59, não? Certo. Eu não tinha botado coisa, mas eu vou precisar. A gente vai encerrar às 14, porque eu tenho também outra chamada para estar presente. Certo. Então, era para eu passar uma questão. Então, deixa eu passar para ele fazer, então. Sim, Caso ele queira fazer. Ó, eu vou mandar ali no chat a questão que eu ia explicar. Caso você queira fazer em casa. Fechou. A questão é muito parecida com a questão que o Vitor acabou de fazer. Ela usa o mesmo tipo, mesmo estilo mesmo. É só tem o tema diferente. Beleza, gente. Gente, estamos cravados aqui em 16 horas. Andrews, se você quiser, dá para fazer a questão nas terças-feiras, terça que vem. Como tem aula à tarde, a gente vai ter monitoria. Então, tem o Vitor, tem o Paulo. Ali no B2, dá para procurar, dá para me procurar também. A ideia é que a gente abordou entrada e saída e condicional, que a gente tem mais algumas para abordar forma, vetor, e em paralelo também a gente está colocando o vídeo lá no site da monitoria também, beleza? Essa última parte eu não entendi muito bem, porque minha turma só teve uma aula até agora sobre estrutura de decisão, então... Talvez vai precisar treinar mais um pouco, né? Ou a gente pode deixar também uma aula ali pra gente tratar de estrutura de decisão também. Não, eu vou começar aí nas monitorias, vamos começar a meter marcha nisso. Fechou. Beleza, então, gente, muito obrigado pela parceria e pela participação. Valeu. Vitor e Paulo, querem falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. E no mais, até a próxima.